Então, para começar, né, claro, seja muito bem-vinda aqui. Eu sou Lília Loureiro, para quem não me conhece, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos, que é justamente combinar pratos e vinhos. Eu vou te mostrar como é possível você arrasar harmonizando vinhos em qualquer ocasião, para o seu próprio prazer e dos seus convidados. Falar sobre espumantes e nuts e frutos secos. O que vai ser hoje, né? Para a gente se posicionar aqui, para eu dar aqui um resumo aqui para vocês. Bem-vindas, meninas que estão lá no YouTube também. Cléo, Mônica, Gisele, estou vendo vocês por aí. A Beth está por aqui no Instagram. Sejam bem-vindas. Muito bem. Então, quando a gente fala em nuts, né, espumantes com nuts, deixa eu delimitar nosso tema aqui. Né? Então, é sempre importante a gente entender o que a gente vai falar hoje e como isso pode te ajudar, né, na sua jornada aí rumo a essa harmonização de qualquer tipo de vinho, com essa segurança que você busca, com esse prazer que você merece. Então, hoje nós vamos falar sobre o método tradicional, que é uma maneira de fazer espumante, de conseguir aqui as nossas borbulhas. E nós vamos ver também como que se elabora, né? Rapidamente eu vou dar uma noção de como se elabora. Obviamente não vai ser numa live que eu vou conseguir falar tudo de espumantes, na verdade é por isso que a gente está fazendo um ciclo aqui de lives, e é por isso que a gente também tem os nossos estudos, né? No curso a gente aprofunda muito mais, tem mais material para quem gosta, né, de vinhos e quer se aprofundar nesse universo. Mas eu sim vou falar para você como é que funciona esse método tradicional, como que se elabora, como que você identifica um espumante que foi elaborado pelo método tradicional, isso também é importante. Quais são as características básicas? E, claro, vamos estudar aí essa harmonização, harmonizando um espumante, método tradicional, com os nossos frutos secos. Então, o que eu quero dizer com método tradicional? O que é um método tradicional? Né? Método clássico, método tradicional. Na verdade, é uma maneira de fazer espumante e foi a primeira maneira que se descobriu de fazer espumante. A gente tem alguns métodos para conseguir a borbulha nos nossos vinhos, desse mundo dos espumantes. Eu já falei na live anterior, na aula anterior, que o espumante é uma bebida que ele fermentou 2 vezes e ele retém o gás carbônico. Na segunda fermentação, sempre no processo de fermentação, se libera gás carbônico. Isso acontece também com os nossos vinhos tintos, com os nossos vinhos brancos, nossos vinhos rosés, mas acontece que se libera esse gás carbônico, deixa ele ir embora. No caso dos espumantes, na hora de elaborar, o enólogo retém esse gás carbônico para ele se integrar com a bebida e formar as borbulhas, formar, né, as nossas queridas borbulhas aí dos espumantes. Como isso é feito? Como isso acontece? Bom, o método tradicional foi o primeiro método de elaboração dos espumantes, que foi descoberto por Dom Pérignon na região de Champagne, né? Ele era um religioso da região de Champagne, e ao produzir os vinhos, né, e claro, um dos grandes produtores, né, de vinhos, de propriedades vinícolas, era realmente a igreja naquelas épocas antigas, até porque eles precisavam dos vinhos para as missas, né, para fazer as missas, fazer as celebrações. E aí eles produziam vinhos nessa região, mas ele notou que algumas garrafas explodiam, né? Ela colocava uma rolha e ela, puf, explodia. O que estava acontecendo ali? O que estava acontecendo dentro da garrafa? Foi quando ele investigou esse fato e ele descobriu que justamente havia uma segunda fermentação que acontecia dentro da garrafa, né? E que acontecia naturalmente dentro da garrafa e se formava então uma bebida com borbulhas. E aí, claro, se desenvolveu esse método e com o passar dos anos foram, na verdade, agregando novos fatores aí para esse método, mas basicamente o que ele descobriu foi: é possível fazer um vinho que é muito diferente dos outros vinhos, onde você provoca aí uma segunda fermentação dentro da garrafa e você então consegue de um vinho que era um vinho tranquilo, era um vinho branco básico, tranquilo, você consegue então fazer um vinho com as borbulhas, esse espumante. Então, o método tradicional é aquele onde a segunda fermentação acontece dentro das garrafas. E vocês já devem ter visto uma figura parecida com um cavalete, né? Onde as garrafas ficam todas viradas de boca para baixo.
são os cavaletes, e isso está dentro da vinícola, né? Uma foto muito clássica essa. O que acontece ali? Justamente, essas garrafas ficam de cabeça para baixo e elas ficam ali para fazer essa segunda fermentação dentro da garrafa. E como as leveduras, e como eles provocam isso? Na verdade, provocam colocando mais açúcar dentro daquele vinho base. Então, o espumante ele é um vinho normal, feito na garrafa normal, e aí eles adicionam esse açúcar para que as leveduras voltem a fermentar, voltem a consumir esse açúcar, só que eles deixam a garrafa fechada. E até que elas terminem todo esse processo, né, que é o que vai formar o gás carbônico, elas ficam ali de cabeça para baixo e vai havendo uma movimentação dessas garrafas manualmente para que possa se girar, né, essas leveduras que estão ali e elas vão fazendo todo esse processo de elaboração. Uma coisa que é importante também, que é interessante, é que elas ficam ali de cabeça para baixo, porque quando as leveduras morrem, elas vão ficando ali, elas vão sendo depositadas na boca da garrafa. E aí eles têm que tirar, de alguma maneira, de dentro dessa garrafa, essas leveduras que morreram, porque senão o espumante ficaria turvo, né? Com as leveduras ali misturadas, ele não ficaria limpo e brilhante, ele ficaria turvo. E aí existe um método também para se tirar essas leveduras, essa borra, que é justamente congelando essa boca da garrafinha, né? Ali eles colocam, né? Para congelar. E aí, quando eles abrem, pela pressão que você tem na garrafa, aquela parte sólida sai, e aí eles completam com mais espumante, ou também mais licor de expedição, que é para regular o açúcar, né, o grau de doçura desse espumante, e aí fecham de novo, aí sim eles fecham com a rolha definitiva. Então, a primeira garrafa, eles fecham, na verdade, com aquela tampa de cerveja, sabe aquela tampinha de cerveja, igual a de cerveja, eles tampam com ela. Aí eles abrem, tiram essa parte sólida, fecham de novo, aí sim, já com a nossa gaiolinha, com a rolha definitiva, que é uma rolha diferenciada, porque ela tem que aguentar essa pressão da garrafa. A garrafa também do espumante, ela é diferenciada, porque ela tem paredes mais grossas para aguentar essa pressão. Então, basicamente, o que é importante para nós aqui é entender que no método tradicional, a gente vai ter, então, essa fermentação acontecendo dentro de cada garrafa, individualmente. Portanto, vocês já podem perceber, e outra coisa, vai demorar bastante tempo aí, muitas vezes demoram meses para se elaborar esse espumante, por esse método. Por isso, vocês vão perceber uma diferença no preço entre os espumantes de método tradicional e os espumantes de método Charmat, que nós vimos, o método tanque, de fazer num grande tanque de aço inox, né, essa segunda fermentação. Então, por isso que muitas vezes a gente fala, mas eu não entendo por que um é mais caro que o outro. Será que é o rótulo? Será que é a etiqueta? O que será que acontece? Qual o mistério por trás disso? Método tradicional é um método mais artesanal, mais manual, realmente manual, e que, na verdade, vai demorar mais tempo para ser elaborado, portanto, é um vinho mais envelhecido. A gente viu a semana passada o método Charmat, onde eu defini, né, para vocês que, em geral, o método Charmat vai ser um vinho mais jovem, é um espumante jovem. Ele fica mais pronto mais rapidamente, ele não fica tanto tempo em contato com as leveduras, ele não fica tanto tempo para ser elaborado. No caso do método tradicional, ele fica mais tempo, ele demora mais tempo para ser elaborado. Obviamente, dentro do método tradicional, a gente pode encontrar alguns que demoram mais tempo, mas não é tanto tempo assim. Por exemplo, 60 dias e você já começa a comercializar esse vinho. Mas existem casos em que ficam 15 meses, 30 meses em contato com as leveduras, esse vinho envelhecendo, né? Amadurecendo, como se fosse um tinto envelhecido em barril de carvalho. Só que no caso aqui ele está sendo envelhecido dentro da própria garrafa, em contato com as leveduras. Então, isso explica muitas vezes a diferença de preços que nós temos com relação a esse tipo de vinho. Muito bem. Aí, você pode estar se perguntando aí, mas, Lília, como isso me ajuda a harmonizar? E eu quero te dizer que se você entende a diferença dentro desse... Se você estuda, né, o mundo dos espumantes, e dentro desse mundo dos espumantes, a gente tem
diferentes tipologias, diferentes arquétipos aí de vinhos espumantes. Isso vai ser muito importante, porque você entendendo as características desses espumantes, as diferenças desses espumantes, você vai verificar que você vai ter um arsenal aí de espumantes para poder harmonizar, desde espumantes que harmonizam de uma maneira mais leve, até espumantes que podem harmonizar com pratos de carne, com pratos, com um jantar inteiro. Aquilo que eu sempre comento, dá para a gente harmonizar um jantar inteiro, desde o aperitivo, a salada, passando pelo primeiro prato, segundo prato, até a sobremesa, com os espumantes. Mas não é com um único espumante. São com vários tipos de espumantes que a gente tem, e justamente o método de elaboração é que vai trazer muitas características aí diferenciadas para esses espumantes. Então, quando você entende isso, isso te ajuda, com certeza, a harmonizar qualquer tipo de vinho espumante, nesse caso, com total segurança e extraindo o máximo prazer da sua harmonização, porque você vai pegar características desse espumante e aí sim você vai combinar, você vai harmonizar, ou por contraste, ou por semelhança, né? Ou de maneira tradicional, com aquilo que você tiver para servir. E você vai conseguir trazer muito mais prazer para os seus convidados, muito mais prazer para as pessoas que você ama, muito mais prazer para você mesma, na hora que você fizer essa harmonização e você sentir realmente que eles se casam, né? De uma certa maneira, você vai sentir que existem características que se casam. E vamos sair um pouco dessa teoria e vamos partir um pouco para a prática agora. Você pode estar se perguntando aí do outro lado, Lilian, como é que eu faço para identificar, então, esse espumante pelo método tradicional? E, meninas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, também escrevam aqui para mim, tá? Que aí eu respondo, tá? Meninas do YouTube, meninas do Instagram. Eu olho para cá porque eu tenho a telinha do YouTube aqui, tá? Eu fico olhando para cá, essa mulher tá louca, tá olhando para onde? Não, eu tô olhando aqui tem o Instagram e aqui do ladinho tem o nosso YouTube aqui. Então, me escrevam se vocês tiverem alguma pergunta, tá? Mas vamos seguir aqui. Bom, então, a segunda coisa que é importante, como que isso te ajuda a harmonizar? Te ajuda a harmonizar ao você conhecer essas características. E ao você saber de onde elas vêm, como elas são formadas, né? Como são formadas as borbulhas e que característica terá este vinho pelo método tradicional. Mas uma coisa mais importante que vai te ajudar também a harmonizar qualquer tipo de vinho, né, qualquer tipo de espumante, é justamente você entender como você vai comprar, né, esse espumante. Como é que eu vou saber, então, qual que eu estou comprando? Será que eu não vou errar na hora de comprar esse espumante? Esse espumante do método tradicional? Eu olho aquelas garrafas e eu fico nervosa, eu vejo muitas garrafas, umas são muito lindas, muito bonitas no rótulo, mas será que é aquilo que eu estou procurando mesmo? Então, vamos lá, vou te revelar aqui o segredo de como identificar um espumante pelo método tradicional. E você vai falar, Lilian, você está de brincadeira comigo, né? Vai estar escrito no rótulo método tradicional. Simples assim. Lilian, mas é tão fácil assim? Olha, os bons produtores, os produtores que realmente levam a sério, né, a produção, e justamente, inclusive, até por legislação, existe realmente uma obrigação de você comentar, né, de você mostrar para o consumidor o que você fez ali. E assim como no método Charmat, os produtores, né, eles colocam no rótulo, elaborado pelo método Charmat, ou então, às vezes, eles colocam atrás, às vezes não está no rótulo, mas quando você lê atrás, no contrarótulo, eles comentam na descrição, elaborado pelo método Charmat. No método tradicional, vai vir escrito método tradicional. Então, eu tenho uma etiqueta, por exemplo, de um espumante da vinícola, né? Fausto. E aí, o que acontece? Ele tem um Fausto Brut, está escrito assim no rótulo, Fausto Brut, método tradicional. Se está escrito método tradicional, é o método champenoise. A segunda fermentação foi feita dentro de cada garrafa, individualmente. Tá? Ah, mas Lília, será que é só no Brasil que isso acontece? Como é que eu vou saber se for um espumante importado? Né? Então, vamos fazer assim. Se for um espumante importado, vamos pensar no champanhe. Champanhe
é o método champenoise, que é o método tradicional. Aliás, acho que eu não comentei isso com vocês, mas o método tradicional, ele é chamado de método champenoise também. Ele é conhecido. Então, se vier escrito método champenoise, também é o método tradicional, né? E se vier escrito método clássico, também é o método tradicional, né? Segunda fermentação na garrafa. Mas e o champanhe? Como é que eu sei que o champanhe é um champanhe? Champanhe, meninas, não vai vir escrito método tradicional na garrafa, tá? Não vai vir escrito assim. Lídia, então como é que eu vou saber? É porque vai vir escrito champanhe, porque champanhe é champanhe. Não precisa vir escrito que é método tradicional, porque a região de Champagne, onde surgiu o método, ela justamente é uma região demarcada e só pode levar no rótulo a palavra champanhe os espumantes elaborados na região de Champagne. Portanto, o champanhe não vai vir escrito método tradicional, porque a gente já tem que saber, e aí que tá, anotem no caderninho, é isso, é super importante. Você já tem que saber que um espumante de champanhe, da região de Champagne, da região demarcada, né, de Champagne, ele é um champanhe. E pronto, ele é um champanhe, porque ele é de lá. E lá, e somente lá. Então, não dá para você encontrar, se vocês encontrarem um espumante, não encontra mais, tá? Antigamente, a gente até encontrava no Brasil rótulos escritos champanhe, mas é proibido já, porque, na verdade, são acordos comerciais, e aí essas proteções são legislações internacionais que fazem com que os outros países também cumpram essa legislação. Então, o Brasil se adaptou e já, as vinícolas já cumprem essa legislação de não escrever no seu rótulo champanhe, porque é proibido por lei, por proteção da região de Champagne. Então, outros países, mas lá no outro país eles escreveram. Tudo bem, estão descumprindo a lei, porque não dá para ter um champanhe. Quem estava querendo descumprir a lei, se eu não me engano, teve um tempo atrás aí, era a Rússia, que ela colocou, na verdade, eu acho, até deu uma briga com os franceses, né? Deu lá uma briga, porque eles colocaram nos rótulos dos espumantes russos a denominação champanhe, né? O nome champanhe, quando não é champanhe. E todo mundo sabe que não é, gente, todo mundo sabe que não é, né? Então, mas tudo bem. Existem essas questões de acordos aí comerciais entre os países. Alguns podem desrespeitar? Podem. Mas vocês têm que saber uma coisa: Champagne é da região francesa de Champagne e ponto, né? Mas aí pode surgir uma outra pergunta, e eu vou fazer essa pergunta para vocês. Tá bom, mas lá na França só se produz, então, espumante na região de Champagne? A minha pergunta é, vocês acham que só produz espumante na região de Champagne? Sim ou não? O que vocês acham? Escrevam para mim. Será? Ou será que tem outros lugares da França, estou falando da França, outros lugares, outras regiões francesas que também produzem espumante? Ou seja, vinho com borbulha, com a segunda fermentação. O que vocês acham? Sim ou não? Tem ou não tem espumante de outra região, que não seja a região lá de Champagne? Enquanto vocês pensam nessa pergunta, eu vou mudar aqui o meu slide lá na minha apresentação do YouTube. Aliás, eu coloquei lá no slide uma frase que é muito, muito típica, que vocês vão escutar essa frase muitas vezes, que é o seguinte: bom, champanhe é champanhe, ok. Então, assim, todo champanhe é espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Entendem? Ou seja, todo champanhe é um espumante, porque ele é um vinho com as borbulhas, mas nem todo espumante é um champanhe, porque nem todo espumante é feito na região de Champagne. Beleza? E tem uma resposta aqui da Cléo, acho que tem em outras regiões também os espumantes franceses. Cléo, muito bem, tem mesmo. Só que os espumantes de outras regiões francesas, eles não vão chamar espumante e eles não vão chamar champanhe. Eles vão se chamar cremant. Cremant, cremoso, né? Um vinho cremoso. Por que cremoso, gente? Porque a sensação das borbulhas, se vocês prestarem atenção, a sensação da borbulha na nossa boca, quanto mais essa borbulha é fina, quanto mais essa borbulha é delicada, é bem elaborada, ela gera uma cremosidade na nossa boca. E o cremant, né, é o nome dos espumantes feitos na França
em outras regiões que não são a região de Champagne, mas que também é feito pelo método tradicional. Então, é um cremant. Então já podemos tomar um espumante francês que não é um champanhe. Podemos, temos sim espumantes franceses que não são champanhe. Agora, tem mais um detalhe interessante. Alguns países, né, eles adotam por legislação também que o método de produção da região demarcada é o método tradicional. Então, por exemplo, na Espanha, o cava espanhol. Cava é o espumante espanhol. Todo cava, feito na região de denominação de origem demarcada, ele é feito pelo método tradicional. Então, você não precisa também, muitas vezes, estar escrito que é método tradicional. O que tem que estar escrito na etiqueta é que é um cava espanhol, com a denominação de origem. Tem que ter a etiqueta da denominação de origem, que aquele vinho, né, aquele espumante, é um cava. Se ele é um cava, ele é elaborado pelo método tradicional. Então, não precisa vir escrito o método tradicional. Percebe? Então, naqueles países que não têm essa legislação da denominação de origem, geralmente na etiqueta vai vir escrito o método tradicional. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente faz os dois métodos. Não tem uma legislação que fale, lá em Bento Gonçalves só pode fazer método tradicional. Não. Ou na Campanha Gaúcha só pode fazer método tradicional. Ou lá no Vale do São Francisco só pode fazer método Charmat. Não. Aqui a gente tem os dois. Então, é muito interessante, porque o nosso etiquetado justamente vai nos informar se aquele vinho é método tradicional ou é método Charmat. Então, vai estar escrito lá. Agora, quando você pegar um cava, não precisa vir escrito. Quando você pegar um champanhe, né, da região de Champagne, não precisa vir escrito. Quando você pegar, na Itália, um vinho da região, né, da denominação de origem Franciacorta, também é método tradicional. O Franciacorta é... Como é que você vai saber? Vai estar escrito Franciacorta no rótulo. E aí você já sabe que Franciacorta é método tradicional, é método champenoise. Então, cava, Franciacorta, champanhe, cremant, todos são métodos tradicionais. E não precisa vir escrito o método tradicional. Agora, fora dessas regiões demarcadas, aí sim precisa vir escrito, porque senão a gente não vai adivinhar, né, o que está dentro da garrafa. Bom, eu espero que essa parte tenha ajudado vocês, minhas queridas, a entenderem a importância da gente estudar realmente, avançar, né? Não deixar tão assim, somente no superficial, essa questão dos espumantes. Porque, se vocês perceberem, olha quantas coisas aqui, quantos detalhes a gente tem só nesse mundo dos espumantes. E quando a gente estuda isso, a gente começa a ter mais confiança na hora da gente escolher nossos vinhos. Quando você for na próxima vez no supermercado, procure observar esses detalhes do rótulo, que vão estar lá. Aquela pessoa que não observa esse detalhe, ela realmente acaba só olhando, muitas vezes, o rótulo como um todo e acaba não esquecendo, não sabendo realmente identificar esses detalhes. E é nesse detalhe que você vai conseguir realmente escolher o seu próximo espumante da maneira que você quer. Né? Se você está buscando um espumante com certas características, como são as características do método tradicional, você vai conseguir identificar rapidamente e qual tipo de espumante que você está diante de você. Né? E eles, muitas vezes, estão todos juntos e misturados. Você pode ter uma referência pelo preço, mas outra coisa interessante, se você vê que o espumante ele é mais caro, mas ele não é método tradicional, tem alguma coisa estranha aí, né? Porque o método tradicional, geralmente, ele é mais caro do que o método Charmat, que é feito em maior quantidade, é mais industrializado. Então, isso é interessante para vocês fazerem as suas compras também e as suas escolhas na hora de harmonizar. E isso tudo é o que vai realmente... Eu acredito muito que essas informações, você conhecendo essas informações, e claro, depois degustando, é o que vai te trazer justamente o benefício de entender o que é aquele vinho e de entender o seu próprio gosto pessoal para ver se você gosta daquele estilo. Muitas pessoas, às vezes, não gostam tanto dos espumantes de método tradicional como do método Charmat, e está tudo bem, porque os dois têm qualidades.
Os dois, eles são diferentes, mas eles têm qualidades e eles podem ser utilizados, sim, em determinados momentos da sua harmonização. Quando você utiliza da maneira correta, você extrai muito mais desses seus espumantes. É quando eu digo que você é uma mulher que sabe harmonizar qualquer tipo de vinhos e com total segurança e com muito mais prazer, porque você sabe exatamente onde você está pisando, em que território você está pisando e o que você está fazendo. Muito bem, mas e agora? O que nós vamos fazer hoje? E eu falei lá no começo, nós vamos harmonizar frutos secos. Frutos secos. E quando a gente pensa em harmonização, né, e aqui vão ser esses nuts, frutos secos, ai que delícia, né? As castanhas, as nozes, pistacho, castanha do Pará, amendoim, todos eles, né? Todos esses frutos, nozes, bom, enfim, todos esses frutos secos que muitas vezes eu gosto muito mais do mix, né? Eu gosto muito do mix desses frutos secos. Mas toda vez que a gente vai harmonizar alguma coisa, é interessante a gente fazer nosso exercício de análise. A gente deve estudar aquilo que a gente vai harmonizar. Então, quando a gente pensa em estudar os nuts, né? Qual a importância de você estudar os nuts? Eu sempre comento isso, né? Qual é o motivo pelo qual, a razão pelo qual eu te recomendo, eu te estimulo a estudar a comida para harmonizar? Primeiro, porque você vai entender um pouco da história. Tem alguns pratos, algumas comidas que têm origens históricas, né? No caso do nuts, não é uma elaboração, na verdade, já é um alimento pronto, né? Na verdade, é um alimento já não tem nenhuma grande elaboração, mas sim, tem uma elaboração de fazer o mix, por exemplo, né? Tem uma elaboração de como você entende esses frutos secos. Alguns, eles são diferentes entre si, né? Então, como é a composição deles? Você estudar também o que eles são e quando que você consome os frutos secos. Você consome no começo, no meio, no final, né? Da sua refeição, ou simplesmente aleatoriamente, ou eles estão combinados com alguma coisa. Então, é interessante a gente pensar nisso, na hora de pensar como que você vai colocar. Ele vai ser um ingrediente de uma receita doce, de uma receita salgada, de que receita. Então, analisar os frutos secos, no caso aqui, a gente sempre analisa sempre os nossos elementos, né? Mas analisar, no nosso caso, dos frutos secos, vai te ajudar a harmonizar com muito mais segurança, com muito mais prazer, e qualquer tipo de espumante. E você vai perceber o quê? Que dependendo de como você usa esses frutos secos, vai dar um resultado diferente. Bom, vamos pensar aqui, o que são os frutos secos? O que são esses nuts? Né? Eu achei aqui uma definição e que eu achei legal, achei interessante, foi num site, mas eu achei interessante essa definição, porque ele fala bem isso, né? Que são frutos compostos com uma casca dura ou resistente, né? Em torno de uma semente, que quase sempre é comestível. Então é interessante, né? Uma semente, alguma coisa interna, está lá dentro, né? E aí, muitas vezes, tem aqueles que a gente quebra a casca, tem aqueles que já vêm descascados, e tem aqueles que já vêm torrados também. Tem uma certa elaboração, sim, né, nesses nuts. Tem os nuts naturais, tem aqueles que são salgados, tem outros que são caramelizados, são doces, né? São fritos, são picados, são triturados, né? Então, tem sim uma elaboração que vai mudando tanto a consistência, o formato, os aromas e os sabores deles. E como eu falei, são nozes, castanhas, tem um mix, né, de frutos secos. Agora, o que é interessante a gente perceber? Como que a gente consome os nuts? Tem várias maneiras, né, da gente consumir. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, para a gente relembrar, porque às vezes a gente consome sem prestar atenção, né, meninas? Eu não sei, às vezes acontece comigo muito. A gente está ali no dia a dia, você consome, você vai numa festinha, tem ali e tal, ou você compra e é muito bom para a saúde, né? Falam que você deve consumir pelo menos 2 castanhas por dia, tem muitos elementos, oligoelementos, né, ômega 3, então faz bem para a saúde também. Só não pode comer muito, né? Mas assim, mas faz bem também. E a gente não presta muita atenção, mas é interessante a gente pensar, porque aqui nós estamos, harmonizar é um ato de pensar, né? Então, estamos pensando juntas. Podemos consumir com saladas,
podemos consumir como ingredientes em alguma receita, podemos consumir puros, né, como esse mix, que é um aperitivo, é uma entrada, né, é uma coisa de, vamos comendo alguma coisinha enquanto, né, enquanto não vem aí o nosso prato principal. E pode ser consumido também com outros elementos, como na tábua de queijos e frios, que também eles dão um toque especial por conta da textura, por conta até dos aromas, dos sabores, né? Ele dá um toque diferenciado. Então, tem muitas maneiras da gente consumir aí o nosso nuts. E se vocês gostarem de alguma delas, podem escrever aqui para mim também, que aí eu já fico sabendo o que vocês gostam. Agora, hoje, nosso teste, né, harmonizativo, aqui nas nossas práticas de harmonização, nós vamos fazer realmente uma harmonização de um mix de nuts, né, ou de várias castanhas, vários nuts aí com o nosso espumante tradicional. Eu até trouxe uma foto, para quem está no YouTube vai ver uma foto de um pacotinho de castanhas, isso acho que é europeu, onde eles já criaram ali um mix de castanhas, já para combinar com vinhos e champanhe. Então, já é um mix específico de nuts para combinar com champanhes e com vinhos. Na verdade, são os nossos nuts normais, tá, gente? Que combinam todos com nossos espumantes, inclusive com vinhos também. Mas por que combina? Vocês já pararam para pensar isso? Por que combina? Esses nuts vão combinar, né, com o espumante. Então, vamos ver um pouquinho do que seriam umas características básicas desses nuts. E a primeira que me vem à cabeça, assim, a primeira coisa que me lembram os nuts é a crocância deles, né? É uma textura crocante, né? Faz aquela quebradinha na boca. Quase todos eles têm essa crocância. Só que eles são diferentes entre eles, tanto no formato quanto aromaticamente. Só que tem um detalhe que é interessante. Muitos deles, né, a maioria deles, na verdade, vem de árvores. Então, eles trazem também com eles um componente amadeirado, um componente também que nos lembra, nos recorda aí coisas relacionadas a árvores, a madeira, um certo amargor, uma certa questão aí desse amargor que nos lembra um pouco do tanino. E aí a gente começa a perceber também que muitas vezes eles estão elaborados e trazem esse tostado também. Trazem algum tostado, algumas notas aí de salgadas também, uns sabores, né, de sal, salgados, porque alguns são salgados, são fritos, então traz um pouco, além deles terem a gordurinha natural, eles são oleaginosas, então tem também essa certa gordurinha, mas muitos são, às vezes, salgados, fritos e até defumados. E tudo isso são aromas, são sabores que a gente encontra nos vinhos. E pelo fato do nosso espumante, método tradicional, ser um espumante que passa mais tempo com as leveduras e que, na verdade, pode passar muito tempo envelhecendo, ele tem uma estrutura, ele tem um corpo, ele tem aromas que se aproximam muito desses aromas dos nuts. Esses aromas que nos trazem esses nuts. Além disso, pelo fato de ter essa crocância, e a gente tem as borbulhas do outro lado, vocês percebem que são coisas que são um pouco que, como eu posso dizer assim, tem uma efervescência, né, do lado do espumante, e tem essa crocância, essa crugência, essa coisa assim, bem assim, tem um peso, né, também nessa crocância, tem um peso também nessas borbulhas. Isso daí é muito interessante da gente ver a combinação disso na nossa boca, né? Tudo isso acontecendo na nossa boca, essa mistura tão interessante. Então, por isso que eu escolhi também os nuts para a gente fazer esse exercício. E dando um resumo para vocês das características que eu já comecei a falar, né, do espumante tradicional, justamente o espumante pelo método tradicional, ele vai ter bastante acidez, um corpo médio a um corpo mais alto, então ele tem muitas vezes mais corpo, né, do que um método Charmat. Ele vai trazer muito mais tostados, aromas de fermentação, porque ele passa mais tempo em contato com as leveduras, às vezes passa muito, muito tempo, e tem um detalhe importante, quanto mais tempo ele passa com as leveduras, mais as borbulhas ficam pequenas. E quanto mais as borbulhas ficam pequenas, mais finesse tem esse espumante.
Então, quanto mais tempo, por que muitas vezes, a gente viu a semana passada no método Charmat, tem borbulhas, as borbulhas estão presentes, mas elas são um pouco maiores, e muitas vezes não são em tanta quantidade. E aí, você fala, mas por que essa borbulha não é tão pequena quanto no champanhe ou quanto no espumante método tradicional? Porque quanto mais tempo passar, né, em contato com essas leveduras, né, formando essas borbulhas e ali se afinando essas borbulhas, menores elas vão ficando, mais fino vai ficando esse espumante. E aí você tem essa cremosidade, que é característica, e uma abundância de borbulhas que não param de sair, né? Muitas, muitas e muitas. Muita persistência também. É um espumante mais estruturado, é um espumante mais robusto, né? Então, é um espumante que justamente é mais pesado. E aí eu estou muito, assim, na expectativa de provar o meu espumante com essas castanhas, que vai ficar, acho que, uma delícia. Então, eu vou mostrar agora o que eu vou fazer, né, com que espumante eu vou harmonizar hoje, como é que eu faço. Então, para hoje eu escolhi um Salton Evidence Brut, que é método champenoise. Então, neste caso, nessa etiqueta, o Salton preferiu escrever, porque a etiqueta ela é toda meio, ela dá um pouco de charme francês, assim, ela traz um charme francês. E tem outro detalhe, a Salton, para esse espumante, ela escolheu as uvas que são tradicionais do champanhe, que são as uvas Chardonnay e Pinot Noir. Então, ele fez esse espumante com um blend de Chardonnay e Pinot Noir, né? Não fez a Pinot Meunier, mas Pinot Noir e Chardonnay são as tradicionais também da região de Champagne, e ele escreveu o método champenoise na etiqueta, então a gente já sabe que é por esse método. E pelo preço também vocês vão saber que é por esse método. Aí o que acontece? Eu vou descrever para vocês, não é a minha degustação, tá? É a degustação que está na ficha técnica, tá? Da própria Salton. Eu vou descrever só para a gente analisar juntos as características, olha que interessante, a característica do método champenoise, o que ele traz, né, nesse vinho. Se vocês lembrarem, a semana passada, a gente falou num amarelo pálido esverdeado. Neste caso aqui, eu estava com o Salton também, a semana passada, método Charmat. Olha o que ele fala aqui. Ele fala coloração amarelo palha, com abundante desprendimento de finas borbulhas. Esse amarelo palha também tem uma outra nota técnica que fala em reflexos mais dourados, né? Então, você tem o amarelo palha com reflexos dourados, ou seja, uma tonalidade mais amarela do que aquele amarelo muito clarinho. E ele já fala desprendimento de finas borbulhas, ou seja, já está falando de um método tradicional aqui. Quanto mais fininhas, menores as borbulhas, mais é método tradicional e mais é o refinamento desse espumante. Aromas de frutas brancas, maçã e pera, além de notas de brioche, mel e amêndoas. Então, já começa a citar o quê? Aromas mais tostados, aromas de frutos secos, aromas de brioche, aromas de padaria, né? Aromas de fermentação. Aromas de frutas brancas, e muitas vezes aparece flores também, mas no caso das flores, geralmente aparece mais no Charmat, que ele é mais refrescante, ele é muito mais delicado também do ponto de vista assim, mais sutil, né? Em termos de flores, de frutas, às vezes mais cítrico também, mas aqui a gente já está falando de frutas brancas, maçã, pera, e fala o quê? Ele fala também que é muito cremoso, fresco e com muita persistência. Isso é o que está na nota da ficha técnica do espumante. O que a gente vai perceber na boca depois é que eu vou saber se realmente isso acontece ou não. Até porque essas degustações são feitas, né, quando se faz a ficha técnica, são feitas naquele momento que eles estão engarrafando, né, o espumante. E a gente está degustando agora, que pode ser muito tempo depois, né? Então, na verdade, essas fichas são uma referência, mas o que eu gostaria de te mostrar é justamente isso, que na própria ficha, a gente já ao ler, se a gente tem o conhecimento, a gente já percebe pela descrição que é o método tradicional, que não é o Charmat. A gente já percebe pela cor que não é o Charmat.
né, pelas borbulhas finas, não é o método Charmat, pelos aromas de brioche, de mel, de amêndoas, são aromas já mais complexos. Não é o método Charmat. Então, pela própria descrição, se não estivesse me falando que era método Champenoise, a gente já poderia, e eu, né, já poderia pensar nisso, e você também, minha amiga, já poderia pensar, não, isso daqui é um método tradicional. E na boca você confirmaria isso. Então, muitas vezes, é como eu falo, ao estudar vinhos, ao aprender, né, sobre esses mundos dos vinhos, e aqui a gente está falando só de um dos mundos dos vinhos, eu ensino, né, no meu método, eu ensino 6 mundos que compõem o universo dos vinhos, porque para a gente estudar, no meu método, a gente não estuda o mundo do vinho como um todo, como se fosse uma coisa única, a gente estuda separadamente cada um dos tipos de vinhos, cada tipo de vinho é um mundo à parte. E este mundo tem ali os seus habitantes, as suas uvas, os seus vinhos e as suas maneiras de ser dentro daquele mundo. E é isso que a gente está vendo aqui. E por que eu faço dessa maneira? Lília, mas você está inventando moda aí? Você está querendo inventar alguma coisa? Não, minha amiga. Eu estou, na verdade, facilitando para você o entendimento, porque quando a gente estuda dessa maneira, eu já percebi isso pela minha experiência, na verdade, ensinando, né? E, enfim, desde 2002 que a gente vem degustando só entre mulheres. Eu fiz meu curso também de sommelier na Espanha, lá também a gente tinha um grupo que degustava juntas. A gente não fazia dessa maneira, quer dizer, eu não falava dessa maneira desses mundos, mas eu já fazia dessa maneira, separando os vinhos nessas tipologias, para a gente poder ir tendo clareza desses vinhos, para que na hora que a gente encontra com eles, a gente não se sinta confusa, né? Na hora que a gente tenha que escolher numa carta de vinhos, a gente não tenha uma confusão ou não fique nervosa. Ai, agora eu vou ter que escolher, meu Deus, tantos vinhos, eu não entendo o que está acontecendo aqui, tem tudo misturado. Dá a impressão que está tudo misturado. Mas quando a gente internamente sabe separar, por mais que você olhe num lugar que pareça que está tudo junto e misturado, o seu olhar é mais crítico, o seu olhar é mais pontual, o seu olhar vai direto ao ponto daquilo que você está buscando, porque você conhece, porque você tem o conhecimento e a prática desse conhecimento, não é só teoria. Tá? E é por isso que daqui a pouco nós já vamos lá para a prática, que eu já estou vendo que já está no horário. Então, para finalizar, o que acontece com esse Salton Evidence Brut aqui, que é Chardonnay com Pinot Noir? Ele fala, claro, todos eles dão uma dica ali de harmonização, porque as dicas de harmonização existem, elas estão aí para nos ajudar ou nos confundir. Eu não sei se ela ajuda ou confunde. Mas, enfim, aqui a dica básica é canapés, risotos leves e carnes brancas. Amiga, se você vai falar canapés, canapés de quê? Pois é, não sei, está escrito só canapés. Entende? Está muito genérico esse negócio. Eu diria que esses espumantes combinam com caviar. Se vocês quiserem ser mais específicas ainda, caviar, um foie gras, por exemplo, um canapézinho assim de um patezinho bem requintado, né? Mas risotos leves, sim, risotos leves, sim, poderia ser um risoto de limão siciliano, um risotinho de abobrinha, delícia, né? Carnes brancas, bom, carnes brancas, pois frango, né? Comer com frango, que tal? Um espumante com frango. Né? Mas assim, na verdade, por isso que eu digo, a harmonização. É claro que ninguém vai fazer uma lista aqui, né, para colocar num rótulo ou numa ficha técnica de um vinho, uma lista de receitas, não é isso também. Mas, assim, a harmonização ela não pode ser genérica, porque quando ela é genérica, ela confunde a gente. Então, por isso que ela deve ser uma harmonização, a gente deve ser o mais detalhado possível, né? No detalhe é que está realmente, é onde a gente vai encontrar realmente os pontos de encontro entre o vinho e a gastronomia. E no caso aqui, ele não falou que combinava aqui com os nuts, nem com frutos secos, nem nada disso. Mas é por isso que nós vamos para a sala de harmonização para a gente poder confirmar, degustar e aprender. Então, as alunas, por favor, se preparem, que agora a gente já vai para lá.
Tá? E quem estiver por aqui, continue me seguindo aqui para ver esses conteúdos, se você gosta de vinho, se você gosta de harmonização, se você é uma mulher que quer aprender a harmonizar qualquer tipo de vinho com total segurança, com muito mais prazer, extraindo tudo aquilo que o vinho pode te oferecer, continue aqui que toda quinta-feira a gente tem uma aula aqui sobre degustar e harmonizar para as mulheres que gostam de vinhos e que querem avançar aí nesse caminho, né, nesse universo tão delicioso dos vinhos e da gastronomia. Então, é isso, minhas queridas. Vou fechar por aqui, vou encerrando por aqui.